Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe. Aleluia. A gente está com algumas pessoas ausentes, né? Algumas pessoas estão doentes pelo frio ou por algumas outras questões. Eu queria orar rapidamente aqui por elas, né? A Maria ainda está no hospital, né? A Mara está no hospital. Ela está já há vários dias internada lá. Vamos orar para que o Senhor mude, né, essa situação, né? A Sazinha, minha esposa, ela não está bem, ela também não passou bem por causa ela gripou de uma forma muito forte, ficou ruim pela manhã, ficou ruim agora à tarde, tá bom? A gente também tem a Bianca, né? A Bianca está convalescente ainda, né? A gente sempre lembra dela aqui, a Bianca do Léo. Ela não está aqui não, né? Não. E algumas pessoas também não estão presentes aqui, então vamos sempre estar lembrando deles em oração, amém? Porque a gente tem direito à cura, a gente tem direito mesmo que uma enfermidade aconteça, né? Deus tem o poder de reverter essa situação, amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua boa mão, que um dia nos salvou, e em Jesus Cristo nós temos hoje todo o direito de gozar de plena saúde, Pai, de ser recuperados, ainda que uma doença nos acometa, Senhor. Muito obrigado, porque pela salvação nós podemos ter certeza de que o Senhor é o Deus que nos cura, e nós, pela fé, mantemos a nossa cura. Oramos por esses irmãos e irmãs que nós citamos agora, e que no nome de Jesus sejam visitados e sejam abençoados, e que a tua palavra possa curá-los, mudar essa situação. E nós oramos com alegria e com certeza de que o Senhor vai colocar a mão nessa situação, por causa da nossa palavra, por causa da nossa ordenança, por causa daquilo que nós ligamos aqui nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu estava falando pela manhã, vou repetir um pouco, estava falando sobre o profeta Elias, né? Se você quiser deixar numa forma... Obrigado, Fabinho. Tá quente, né? Tá bom. Colocou gengibre? Não? As gotinhas de cereja? Não, aquilo lá não quero não, aquilo lá não uso mais. Glória a Deus. A gente estava falando sobre Elias e se você quiser deixar de uma forma mais inglesa, né, a palavra Elias, você pode falar Elijah, né? Elias, meu cunhado ali, meu concunhado ali, eu chamo ele de Elijah, né? Eles se sentem importantes, só porque mudou, né, o nome, não é legal? Não é legal você falar, por exemplo, Roberto é estranho, ela chama de Robert. Aí ele já olha assim, né? Não é assim? Né? É mais ou menos assim. Agora, Bruno, fala Bruno. Bruno não é nada, fala Bruno. Né? Aí, né, Bruno? Você até já. Quem quiser, então pode falar Elijah aí e você vai ficar mais feliz. Eu estava falando bastante sobre a vida de Elias. Elias provavelmente foi, no Antigo Testamento, o profeta mais conhecido da Bíblia, mais usado por Deus. Ele tem uma história de muitos milagres. Deus o usou. Quando a Bíblia fala em restaurar o povo, significa que o povo se desviou. Nada diferente nos dias de hoje. Quando as pessoas elas se sentem assim, eu não estou sentindo mais a presença de Deus, eu estou me sentindo fraco, é porque ela desviou, né? As pessoas elas falam assim, porque Deus sempre está lá, Deus ele sempre está disponível para te abençoar. Você entende isso? Quando algo começa a acontecer, é porque você deixou. Deus sempre vai estar lá para te abençoar. Então, Elias foi levantado para trazer o povo de Israel por várias vezes, e assim ele fez. Rapidamente, ele viveu, né, no século 9 antes de Cristo, e durante os reinados do rei Acabe e o rei Acasias, no reino do norte. Deixa eu explicar o que estava acontecendo em Israel a respeito do que eu falei pela manhã, o reino do norte e o reino do sul. Repare só, na época do povo de Israel, o reino havia se dividido em duas partes, só para você entender o que estava acontecendo. Judá era chamado o reino do sul, com a capital em Jerusalém, tá bom? E Israel era o reino do norte, com a capital em Samaria. O contexto é reino do norte,
capital em Samaria. Elias, ele morava na terra de Gileade, tá bom? A leste do Rio Jordão, e o nome Elias significa Jeová é Deus. A gente consegue, Kaique, colocar aquelas figuras? Só aquelas figurinhas? Não precisa, tranquilo, se vocês puderem colocar, eu ficaria feliz. Aquela primeira figura onde ele começa a profetizar, ele traz uma profecia pesada ao rei Acabe. Deixa essa figura aí, a gente já vai falar um pouquinho. O ministério do profeta Elias, meus irmãos, ele está descrito em 1ª e 2ª Reis. Se você quiser depois conhecer e ler, a sua lição de casa seria muito legal. Em 1ª Reis, a partir do capítulo 17, e depois 2ª Reis, até o capítulo 2, vai falar especificamente sobre Elias. Elias, ele começa, o relato do profeta começa de uma forma sem muita introdução. Sem muita introdução. O ministério começa assim, sem, vamos dizer assim, sem muito glamour. Então o texto não aparece de uma forma para impressionar. Mas o que acontece? Ele teve o ministério muito, por assim dizer, poderoso. A gente não usa o termo glamouroso, né? Porque a gente não está numa exibição, mas ele teve um ministério cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus. Amém? Ele profetizou numa época, como eu disse, você pode anotar aí, se você quiser escrever, tirar uma fotinho aí, tá bom? Quem tirar a foto me fala depois, porque é cobrado, tá bom? Direitos autorais, essa imagem aí é de IA, eu tive que trabalhar, tá bom? Inteligência artificial, tive que, tá bom? Até a escrita, então você precisa, se você for tirar foto, me avisa que eu cobro depois um pouquinho, tá bom? O ministério dele, eu estou brincando com você, o ministério dele, ele profetizou numa época muito difícil, como eu disse, na história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. Eu pergunto a você, será que a gente está vivendo tempos semelhantes hoje? São tempos difíceis do ponto de vista cristão, religioso, de valores, de moral, sem dúvida nenhuma. A gente tem vivido um tempo onde as pessoas têm se esquecido de Deus, não é verdade? Elas de fato e de verdade, elas têm procurado seus próprios caminhos e têm deixado o Deus verdadeiro. Então isso fala para nós nos dias de hoje. Deus fala a esse respeito conosco. Amém, gente? Glória a Deus. Então, ali tem uma foto bem interessante dele. Eu escrevi algumas coisas ali. Estou repetindo outras aqui. Tá certo? Mas a próxima foto, Kaique, ele começa num ministério muito interessante, de uma forma muito interessante, profetizando ao rei Acabe, tá bom? Então ele chegou, como eu disse pela manhã, acabe com isso, né? O nome dele, né, não podia ser melhor, né? Pastor, você já fez essa piadinha de manhã, eu não resisto, irmãos, não tem jeito, né? Então ele chegou, se eu tivesse lá e eu fosse um profeta, para o Senhor, me perdoa, mas eu vou falar assim, acabe com essa patifaria, não é? Por quê? O que tinha acontecido em especial? Havia um outro rei em Israel, o rei Onri, que ele era, na verdade, o pai de Acabe. Ele casou Acabe com Jezabel. Já ouviu falar em Jezabel? Jezabel, a filha de Etibaal, que era um rei dos sidônicos. Olha que interessante, esse casal, Acabe e Jezabel, o que eles fizeram? Introduziram o paganismo no reino de Israel. Então, Elias, ele é levantado para falar mais uma vez, olha, nós somos povo de Deus. Deus estabeleceu a gente para adorar somente a Ele. Ele é o único Deus verdadeiro. Amém? Então ele estava falando para que o povo precisava voltar. Então, esse é o primeiro momento onde Elias, de fato, confronta o rei Acabe. E eu quero só que você veja o que aconteceu. Olha o nível de ousadia e unção, né, que veio sobre o profeta. Ele anuncia o quê? Uma seca sobre Israel, como um julgamento por toda a idolatria. E ali embaixo são palavras de Elias. Ele diz assim, ó, não haverá chuva nem orvalho nos próximos anos, a não ser
pela palavra de... Leia ali, gente. Oh, meu Deus, não dá para ler? Aqui, ó. Vai lá, leia aí. Vai lá. Não haverá... Acorda. Vamos lá, gente, vamos lá. Não, tá errado. Vamos ler junto. Acorda aí, tá frio, mas pelo amor de Deus. Vamos lá. Não haverá chuva, nem orvalho, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus? Ele foi ousado ao dizer por minha palavra? Foi exatamente isso. O profeta, ele diz... O Espírito sobre ele o encheu de ousadia, ao ponto de ele falar assim: pela minha palavra, vocês vão ter que entender que, se vocês não se converterem, eu não vou reverter essa situação. Pensa comigo, naquela época, o Espírito não habitando dentro de um profeta, vindo somente sobre, deixa a figura aí, por favor, vindo somente sobre, o que acontece? Ele cheio de poder. Olha, imagine só, nós na nova aliança, onde o Espírito está dentro de mim e de você. A gente tem esse nível de ousadia? Eita, você teria esse nível de ousadia? Eu faço essa pergunta para mim, eu teria esse nível de ousadia? Eu fico envergonhado quando eu leio Elias. Então a gente fica muito preso, não é? Nas nossas questões, nas nossas dificuldades. Mas quando a gente entende que Deus tem algo muito maior, a gente precisa projetar, a gente precisa olhar em perspectiva a coisa grande que Deus tem para a gente fazer. Amém, gente? Então, ele diz, olha, por minha palavra, só vai mudar se vocês mudarem. O profeta, ele precisa ter, e ele tem esse aspecto, e eles tinham esse aspecto. Eu falei uma coisa pela manhã, quero repetir aqui. Todas as vezes que a gente fala em profecia, a gente imagina assim, o Espírito precisa vir e me inspirar. E é verdade, ele precisa me inspirar para que eu fale algo. Eu não posso falar uma profecia daquilo que eu acho. Eu não posso dar uma profecia do meu coração, ou porque eu conheço alguém, né? Começar a falar coisas porque eu conheço a particularidade da pessoa. Não, eu preciso ser inspirado. Diga inspirado. Diga inspiração. Agora, imagine só, às vezes a gente pode falar assim, não, então só vou falar se o profeta me inspirar. Mas repare uma coisa, na nova aliança, nós somos o quê? Cheios da palavra. Diga, eu sou cheio da palavra de Deus. Vai, vamos lá. Diga assim, eu sou cheio da palavra de Deus. Isso, você tem a palavra, você tem inspiração. Então a gente está esperando inspiração do quê? A gente pode falar com aquele bom depósito que eu tenho dentro de mim. Amém? Amém? Eu posso falar inspirado com aquilo que eu tenho. A gente cantou uma primeira canção aqui. Ela tem uma parte que eles falam assim: declare alto, este é o ano do Senhor. A gente precisa declarar. Declarar, irmãos, é profetizar alto, é dizer alto. Amém? Você precisa ter coragem, como Elias, e falar assim: olha, eu declaro no nome de Jesus, essa miséria na sua vida vai cessar. Eu declaro no nome de Jesus, essa doença vai cessar. Eu declaro no nome de Jesus, a tua vida vai mudar para melhor. E assim por diante, a gente precisa ter coragem de fazer essas declarações. Amém? A gente não pode ficar esperando que alguma coisa aconteça, ou o Espírito vem. A gente fala, se o Espírito me tomar, eu vou falar alguma coisa. O Espírito já tomou você. A gente tem palavra, uma palavra nossa. Eu disse pela manhã, as pessoas estão vazias. É uma geração de pessoas vazias, sim ou não? Sim ou não? Vazias. Aquilo que você fala, você a alimenta. Uma palavra que você fale, um pouquinho do depósito que você tem, pode fazer uma diferença vital na vida das pessoas. E às vezes a gente fica tão preso, fica tão pensando: Senhor, será que o Senhor vai fazer? Será que o Senhor pode me usar? Ele pode te usar, Ele quer te usar. E é assim que Ele quer fazer. Amém, meus irmãos? Então, é algo que Ele fala, é a primeira profecia de uma forma ousada, e Ele fala com Acabe. Veja a outra foto aí, a próxima foto. Depois disso, o que acontece? Deus manda Elias para que ele se esconda.
para que ele se refugie. Porque pensa comigo, depois de uma palavra dessa, você imagina eu chegar... A gente está na internet, né? Oh, Jesus. Imagina eu chegar para um grande governador aqui e falar assim, ó, enquanto o povo não se converter, enquanto você não mudar de atitude, vai haver uma seca terrível em São Paulo. Aí a seca começa. Vocês concordam que eles vão me perseguir? Foi o profeta. Assim que aconteceu com Elias. Quem é o culpado? Foi Elias, ele que falou. Então Deus fala assim, ó, foge lá para... É interessante esse lugar chamado Querite, onde havia um córrego. Corre, fica lá porque o pessoal vai te procurar. Fica escondidinho lá, não se preocupa. O iFood de Deus vai te alimentar, não é? Porque eu vou mandar os corvos levarem picanha mal passada, costela defumada, não é? Fraldinha ao ponto e assim por diante. Fique tranquilo. E Deus assim faz. Olha só, ele manda os corvos alimentarem Elias. Que coisa doida. Que coisa. Você acredita nisso? A água fresca do ribeiro. Havia seca no Reino do Norte, mas a água fresca do ribeiro era ainda por causa das montanhas que derretiam. Isso tudo é geografia de lá, entendeu? Só que não faltou carne, não faltou água. Isso nos fala da proteção de Deus, da provisão, do propósito de Deus. Deus sempre vai nos proteger naquilo que a gente está fazendo. Deus sempre vai te proteger numa redoma dentro do seu propósito. A gente sempre fala uma máxima, né, no ministério, a gente diz assim que Deus, dentro do propósito de Deus, né, dentro da vontade de Deus, você tem paz, poder e provisão. Não é isso? Quando você está no centro da vontade de Deus, você tem paz. Tem paz, não importa, você tem paz, né? A gente canta dias de paz porque a gente tem paz. Você tem poder, porque tem poder, Deus te capacita para fazer as coisas. Você está dentro de um propósito, você precisa de poder, sim ou não? Sim ou não? E você vai ter a provisão, que é o que abala muita gente, porque muita gente não entra no ministério porque fala assim, vai me faltar dinheiro, vai me faltar provisão. Mas no centro da vontade de Deus é onde não falta nada. Amém, meus irmãos? Então, ele foi levado para lá confiando em Deus, confiando no que Deus faria. Glória a Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. A próxima figura aí. Depois, ele é levado, né, para uma região, Sarepta, onde ele encontra a viúva de Sarepta. É muito icônica esse fato, né? Esse acontecimento, muito icônico. E ele pede, e ele vai, na verdade, com uma expectativa, porque Deus fala com ele, ó, vai para um lugar, chama Sarepta, ali você vai encontrar uma mulher, ela vai te alimentar e tudo bem. E ele vai com uma expectativa, leia depois o texto, você precisa ler todo o texto, é grande lá. Ele vai com uma expectativa de que aquela mulher seria uma mulher rica, abastada. Ia trazer o quê? Uma certa tranquilidade para ele. Ia, de alguma maneira, dar uma hospedagem, né? Com um quarto com ar-condicionado, né? Com café da manhã. Nada disso. Nada disso. Chegou lá e ele vê que a mulher está numa necessidade assustadora. E ele está pior que ele. A Núbia é ótima. A Núbia é ótima. E pior que ele, né? Ele estava, né? Não, mas até então, né, Núbia, ele estava suprido, né? Eu acho que ele veio com o almoço dele ainda, que ele tinha comido carne. Ele só fez uma projeção, né? A gente não sabe exatamente os tempos, os momentos que aconteceram, mas ele pede para que a viúva faça o quê? Um bolo para ele. Faz um bolo com a farinha e com o azeite que você tem. Aí ela questiona o profeta. Falou, profeta, é o seguinte, se a gente fizer, eu só tenho aqui para o meu filho, a gente vai comer a última vez e morrer. Não tem mais nada aqui. Você lembra que havia uma maldição, uma seca sobre o Reino do Norte? Sim, contextualiza, você está lembrando disso? Então o que acontece? Nós vamos morrer. Aí ele diz assim, ó, pode fazer, faz para mim primeiro, alimenta o profeta, cuida do profeta, isso é profético, cuida do profeta, amém? Porque Deus vai prover as coisas também para você. Glória a Deus, que coisa linda. E ali você vai ler todo o milagre que acontece. Deus começa a fazer com que se multiplique o azeite.
da panela, a farinha. Nunca, ele faz uma declaração forte ali, outra declaração forte, uma profecia maravilhosa. Ele diz assim, ó, nunca vai faltar até que normalize a situação aqui sobre o Reino do Norte. Uma hora a terra vai continuar produzindo, mas até que não produza, não vai faltar. Isso te diz alguma coisa? Isso te diz alguma coisa? Ainda que falte em volta, Deus não vai deixar faltar para você. Ainda que falte a volta, Deus sempre vai suprir você. Amém, queridos? E é o que Ele faz, glória a Deus. Isso nos fala de uma forma tão linda sobre proteção, sobre a provisão, sobre os propósitos, né? Sobre conexões, sobre milagres que iam acontecer. A próxima figura já nos fala, ainda na casa dessa viúva, aconteceu que o menino ficou doente e morreu. E a viúva, ela faz um questionamento para com Deus. Ela diz assim para ele, que tenho eu contigo, homem de Deus? Você veio me expor, você veio trazer o juízo de Deus aqui para mim, não é? Então as pessoas falam às vezes sem ter entendimento, né? Você vai ver ali que Elias ele não trava nenhuma discussão. Pelo contrário, ele pega a criança, leva ao quarto, ora e a vida volta para essa criança. A alma volta para essa criança, a criança ressuscita e a mulher, ela diz, eu vejo verdadeiramente agora que você é um homem de Deus. Amém, queridos? Então Deus sempre vai trabalhar nas nossas vidas com as possibilidades. Você precisa olhar a possibilidade, não enxergue as impossibilidades. Impossibilidade todo mundo enxerga. Todo mundo olha e fala assim, não vai dar certo, o quadro é ruim, não vai vender, não vai vingar. A gente tem que ter uma outra perspectiva. Acreditar em Deus, que em Deus a gente pode fazer proezas, em Deus a gente pode mudar situações, amém? Então, em Deus nós temos proteção, provisão, propósito, conexões, milagres e, acima de tudo, apesar de estar embaixo, né? A última palavra, Deus quer que pessoas se convertam a Ele, pessoas reconheçam que Ele é um Deus verdadeiro, que Ele não falha. Diga amém, pelo amor de Deus. Amém, meus irmãos, glória a Deus, que coisa boa. A próxima figura que acontece, aí é o confronto no Monte Carmelo. Muito legal isso, maravilhoso, porque ele é usado para fazer o quê? Elias é usado para mostrar o poder de Deus. Então eu escrevi ali só para você ter um guia. De uma forma bem resumida eu escrevi ali, tá bom? Ó, após 3 anos de seca devastadora, Elias propõe o quê? Um confronto decisivo para determinar quem é o verdadeiro Deus de Israel. No Monte Carmelo ele enfrenta sozinho, aí são 850 profetas, tá? 450 de Baal e mais 400 de Azerá, profetas de Azerá. Então, são 850 profetas que desafiam a Elias, ou Elias os confronta. Ele diz assim, já que o Deus de vocês é verdadeiro, então vamos ver quem é o Deus verdadeiro. E o desafio está escrito ali, olha que interessante. O desafio qual era? O desafio é justamente isso. Elias propõe, você está vendo as referências aí para você ler depois? Tá bom? Elias propõe o quê? 2 altares. 2 novilhos, mas Ari cortou um pouco, né? Tudo bem. 2 novilhos, 2 altares, e ele diz assim, o Deus verdadeiro é o Deus que vai consumir o quê? O fogo e o altar, beleza? Tá dado, eles tiram cara a coroa, a primeira chance é dada para eles, e eles começam a orar ou a clamar ao Deus deles. Põe a outra figura. Aí o desafio é esse. E eles começam a orar para que Baal responda às orações e desça com o fogo do céu. Quem estava aqui de manhã, só para eu saber? Glória a Deus, eu falei, alguns não estavam. Eu estava brincando que numa época, eu fiz... Posso falar de novo, pastor Roberto? Pode, vou falar, valeu. Ele não falou, não, vou falar. Eu lembro que eu estava num retiro um retiro cristão e a gente simulou. Você estava lá, Nubia? Acho que não, né? A gente simulou, a gente encenou a cena justamente de Elias, né? A gente fez uma fogueira enorme
meteu gasolina lá, colocamos enfincamos um arame, e levamos até uma árvore bem longe, que estava distante assim, acredito que uns 40 metros. E o rapaz ficou em cima da árvore para acender a tochinha, entendeu? Porque tinha uma tochinha que a gente pôs um ganchinho, que ela ia descer, uma estopa de gasolina, ia descer quando batesse no fogo e acender, entendeu? O cenário estava pronto, era coisa de Hollywood, irmãos. Olha, eu vou falar para você. Não, que ano foi isso? Não sei, acho que 1985, 86, alguma coisa assim. Olha só, nem Hollywood tinha feito uma cena como aquela. Não tinha. Todo o momento preparado. Tava lindo o negócio. Aí chamaram o Vin Diesel da época, que sou eu, né? Aí eu fiz o papel de Elias, entendeu? Mas eu errei o papel porque eu ficava clamando Jesus, né? Jesus não tinha ainda lá, né? Jesus, manda fogo, manda... Aí eles falaram, não, Jesus não, é Deus. Eu falei, não, Jesus é Deus. Aí eles falaram, não, é que na época foi uma bagunça, mas tranquilo. Mas eu sei que primeiro a gente fez os profetas de Baal, eles pularam, faziam de tudo e não acontecia. É justamente o que está escrito aí. Os profetas de Baal, eles até se esfaquearam, tirava sangue para tentar sensibilizar o Deus deles para responder. Você entende o que é isso? Baal, pelo amor de Deus. E Elias, literalmente, como é que é? Baal, pelo amor de Deus. Talvez, né? Pelo amor, eles podiam de repente clamar ao Deus verdadeiro, né? Baal, clama ao Deus verdadeiro para que a gente não fique tão envergonhado, né? De qualquer forma, o que aconteceu foi que Baal não responde às orações, né? E é bem legal que o texto fala que Elias zombava deles, né? Em alguns textos, pega isso para a sua vida, alguns textos e alguns contextos, a gente precisa zombar do inferno. Eu não sei se você entende o que é isso, mas tem momentos que a gente precisa começar a rir. E a gente entenda, pega isso para a sua vida. Alguns momentos da nossa vida, a nossa arma é rir, é gargalhar, é rir do inimigo. Amém? A gente fala muitas vezes de rir, as pessoas acham estranho. A Bíblia fala que Deus, no seu trono, está fazendo o quê? Rindo dos seus inimigos, está zombando, porque eles são fracos, eles só fazem barulho. Então, quando vier tentação na sua vida, quando vier provação, vocês falam assim, vocês são fraquinhos, hein? Eu vou rir de vocês, porque eu sou vitorioso, Deus já me marcou para vencer, Deus já me marcou, eu sou vencedor, vocês são perdedores. A gente precisa ter coragem, não é? E Elias faz isso, ele zomba dos profetas. Mas lá, voltando ao retiro, eu lembro que chegou o momento de Elias clamar. E eu comecei a clamar a Jesus e Jesus não respondia. Eles falaram, é Deus. Eu falei, beleza, é Deus, então Deus, né? E eu comecei a clamar. Aí eu sei que não acontecia nada, né? Eu comecei a olhar para a árvore, porque era a deixa do rapaz da árvore, né? Você lembra disso, Nadir? Aí eu olhava para Deus, responda, Deus. Está na hora, Deus. Aí todo mundo ficava olhando assim, né? Porque o pessoal já estava na expectativa, né? E eu lembro que o rapaz da árvore levou um tombo, caiu, foi pro chão, aí teve que subir de novo. Aí eu falei, ó Deus. Aí eu não sei, acho que eu até apelei. Falei, irmãos, orem aí, ajude aí em oração, né? Aí o povo começou lá, orando. Aí daqui a pouquinho você viu um isqueirinho lá, tic, tic, tic. O rapaz começou, botou fogo lá. Aí botou fogo. E o negócio veio descendo, veio rasgando assim. Só que era estopa com gasolina. O pessoal saía de perto, porque aquilo lá queimava de verdade, né? Agora eu digo para você, o fogo de Deus é pior, hein? Não é? E eu sei que aquele fogo, uma hora parou no meio do caminho. Meu Deus, era só para dar aquela mais impressão. Aí os irmãos sacoalaram o arame. Aí o negocinho foi e veio de novo. Quando caiu, explodiu e aquele fogo era... Aí todo mundo, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Teve até conversão naquele dia. É sério o negócio. Olha só coisa boa. Teve gente que se queimou. O moço queimou o cabelo lá dele, não tem problema, né? Mas o importante é que a gente conseguiu ter a vitória. Eu fico imaginando, a gente fica brincando um pouco, eu me recordo disso, mas eu fico imaginando, você consegue fechar seus olhos só um minutinho, só um segundo e imaginar o que aconteceu naquele momento, perdão, dizendo. Você consegue imaginar
o que aconteceu naquele momento? Ele faz o desafio. Falharam, ele diz assim, ó. Os profetas de Baal clamam do amanhecer até a tarde. Cortam-se com facas, mas não houve resposta, nem voz, nem atenção. Outra figura? A oração de Elias. Olha o que Elias faz. Elias repara o altar, coloca o sacrifício e ordena que seja, olha que coisa doida, encharcado com água. Quantas vezes? 3 vezes. Então ora ao Deus de Abraão, Isaque e Israel. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Próxima figura, o fogo do céu. Olha só, o fogo do Senhor consome o sacrifício, que coisa maravilhosa, a lenha, as pedras e até a água. O povo clama, o Senhor é Deus. Os profetas de Baal são executados. Os falsos profetas são envergonhados e executados. Você consegue ter um vislumbre do que aconteceu? Do poder de Deus? Um homem de Deus, um homem segundo a vontade, andando segundo a vontade, segundo o poder de Deus, numa oração verdadeira, chamou, foi a conexão do poder de Deus para a terra. Você imagina isso? Você imagina a convicção desse homem? A convicção desse homem, Deus vai fazer. Eu vou clamar e Deus vai responder. Será que a gente consegue imaginar isso hoje? Você consegue imaginar que quando você clama, Deus vai responder? Não tem mais nem espaço para dúvida no coração dos cristãos de hoje. Não existe espaço para você ter dúvida. Você nunca deveria falar, será que as coisas vão acontecer? Será que Deus vai fazer? É ridículo um cristão pensar dessa maneira, porque Deus de fato e de verdade Ele faz. Amém? Se você clamar, Ele vai fazer, Ele vai responder em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Todo o sinal de forma exterior, todo o sinal que é para trazer uma surpresa, todo sinal externo, todo milagre, ele é sinal para quem não crê, para incrédulo. O cristão não precisa de sinal. O cristão, ele não busca mais o novelho de lã molhado. Ele não busca mais portas abertas. Senhor, eu vou estar em tal lugar. Se a porta estiver aberta, é sinal de que o Senhor está lá. Se a porta estiver fechada, Senhor, eu vou estar em tal lugar. Se uma pessoa estiver cruzada com a perna esquerda sobre a perna direita dela, e é porque o Senhor está falando, para com isso, de jeito nenhum. Isso é ridículo o cristão pensar. Não, eu vou tirar uma caixinha da promessa. Você já viu o realejo? O realejo gospel? Não é? Só falta o papagaiozinho tirar. Ele enrola o negocinho aqui. Daqui a pouquinho, tira a palavra assim. Aí a pessoa lê a palavra como se Deus precisasse de um momento. Deus tem a palavra escrita no céu, no seu coração, nas letras do seu coração. E você, como cristão, tem que estar cheio da palavra. Amém? Deus fala ao seu coração. É a forma que Deus fala ao seu coração. É a forma mais tranquila e suave. É a forma que não falha. Deus sempre vai falar ao seu coração. Amém? Então não procure mais sinais. Não procure mais sinais. Ainda que tenha algumas coisas exteriores, acredite o quê? Na direção que tem dentro do seu coração. Glória a Deus. Próximo. O que aconteceu? O fim da seca. Nesse contexto já tinha 3 anos. 3 anos e pouco, o que acontece? Elias ora intensamente e uma grande chuva cai sobre a terra, encerrando a seca. Eu vou só detalhar um pouquinho mais aqui do que aconteceu, porque a gente tem aqui algo muito interessante, que ele tinha dado uma palavra a Acabe. Ele disse assim, ó, não vai chover de novo se não for pela minha palavra. Lembra? O primeiro quadro que eu lhe mostrei? E de fato e de verdade foi assim que aconteceu. Mas quando ele tem a liberação no seu espírito para dizer assim, olha, vai acabar a seca, Deus vai mandar chuva de novo para esse lugar, Deus vai mudar a sorte do reino de Israel de novo. O que acontece? Algumas pessoas, se você olhar todo o contexto, você vai ver que aquilo não foi de imediato. A gente vê algumas nuvens,
E parece que por 7 vezes parece que vai chover e não chove. E num determinado momento ele fala, eu vejo, né? A gente até cantava uma canção, né? Eu vejo uma pequena nuvem, né? Ele viu uma pequena, eles falam, na verdade, uma nuvem do tamanho do punho de uma mão de um homem, não é? Como quem diz, né? Como pode ser isso a restauração da chuva? Mas é justamente daí que começa, os pequenos começos. Deus havia falado, iria restaurar a situação por causa do profeta, por causa da palavra do profeta. E o que acontece? De fato, aquela pequena nuvem começa a crescer, o céu começa a enegrecer de tal forma, ei, vem chuva. Agora você só precisa imaginar uma coisa, uma terra seca, 3 anos e meio, ela está sedenta. Não vai vir uma chuvinha, bem delicadinha, não, o negócio é meio violento. Aí ele fala, Acabe, é melhor só sair daqui, porque vai vir tanta água, vai no carro, sobe, como é que é o termo que a gente fala? Da linha, né? Deita o cabelo, vaza, porque o negócio vai ficar feio aqui. Alguém conhece outro termo de correr rápido assim? Mete marcha, muito bom. Isso aqui é da Zona Leste, né? Bom. E pegou para todo mundo. O negócio vai ficar feio, exatamente. Aí o que acontece? Acontece um outro milagre, porque Elias, ele percebeu de fato a água vai cair e ele também não poderia ficar ali. Então nesse episódio, olha que interessante, Elias corre na frente da carruagem. Na frente da carruagem. Provavelmente o rei poderia, né, dar uma carona e tal, mas na verdade ele vai à frente porque ele viu que realmente não precisaria ficar ali. E você precisa entender que ali também ocorreu um milagre. A gente poderia até falar que não, Elias tinha uma preparação física maravilhosa, mas estima-se que ele correu 30 até 35 quilômetros num lugar para chegar num lugar seguro antes da chuva. Correu à frente da carruagem, né? O texto fala que era o caminho de Jezreel. Isso significava uma distância de aproximadamente 35 quilômetros. Então eu fico imaginando, Deus sempre vai nos capacitar, nem que seja no físico, não só na palavra profética, mas quando Ele precisar te dar saúde a mais, quando Ele precisar fazer um milagre na sua vida, Ele sempre vai fazer. Diga glória a Deus, amém. Glória a Deus. Próxima. Agora eu quero que você imagine aqui, um homem que foi usado por Deus de uma forma tão poderosa, caiu um peso no seu coração. E isso acontece com todo ser humano que tem alma. A Bíblia fala no Novo Testamento que Elias e outros homens de Deus, eles eram sujeitos às mesmas paixões que o homem de hoje tem. Eles eram sujeitos aos mesmos pecados. Mas o que acontece? Deus sempre quer usar aquele que tem o seu coração reclinado em Deus. Amém? Deus sempre quer te usar e Ele não olha necessariamente para as suas fraquezas, mas Ele quer ver o seu coração disponível. Amém? Não, por isso que a gente não pode ficar declarando limitações. A gente precisa ter coragem de falar assim: ei, diga ao pobre, eu sou. Diga ao pobre, eu sou. Você não está acreditando. Diga ao pobre, eu sou. O pobre, ele pode fazer a conta e falar assim: não, pela matemática eu sou pobre. Mas peraí, em Deus eu sou rico. Eu faço as declarações. Amém? Diga ao fraco, eu sou. Diga ao fraco, eu sou. Então, a gente precisa ter coragem de mudar as situações. Porém, algo abateu o coração de Elias. E nesse contexto você vai ver que a Jezabel, o que ela faz? Ela pede que o seu marido comece a perseguir não só Elias, mas os outros profetas, e comece a acabar com eles, com a vida deles. Então, Elias, ele é levado a este monte, e é interessante que ele é levado não por Deus. Você vai ver que Deus não levou, aparentemente sim, mas você vai ver que Deus fala algo interessante para ele, porque ele diz assim, sobre as ameaças ali que eu estava falando, né, da rainha de Jezabel. Elias foge para o deserto, caminha, olha só, 40 dias e 40 noites até chegar aonde?
Monte Horebe, ou Sinai, justamente onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Foi exatamente lá, isso mesmo, tá certo? Aí diz o texto aí, 1 Reis 19:9, ali entrou numa caverna e nela passou a noite. Para aí um pouquinho. Ele passou a noite. E se você ler todo o texto lá, você vai ver que o coração dele estava pesado. Ele estava, por assim dizer, deprimido, por que não? E ele desejou, inclusive, tirar a vida. Aí a gente fala assim, como pode? Você imagina o que abateu, o que se passou no coração dele? Eu preciso te falar que a gente precisa colocar a nossa alma sempre num lugar seguro em Deus. A sua alma, meu irmão e minha irmã, é o seu maior desafio. Eu não vou chamar a sua alma de problema, porque ela não é um problema. É o seu maior desafio. Sabe por quê? Porque Deus já te redimiu quando Ele marcou você e te lavou com o sangue de Jesus. O Espírito Santo diz a palavra que Ele selou o teu espírito para o dia da promessa. Os cristãos são marcados não por frequentarem uma igreja, mas porque receberam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E tem igrejas que não confessam mais o nome de Jesus, acredite. E são igrejas que perderam, apesar da sua historicidade, perderam totalmente a autoridade que tinham. E as pessoas estão sendo enganadas. Por isso que você precisa entender, o que nos marca para o dia do arrebatamento é ter Jesus Cristo em nosso coração. Glória a Deus. Fomos salvos? Você foi salvo? Foi salvo? Amém. E a sua alma? Ela não foi salva. Romanos 12:2 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões do Senhor. E o 2 diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Ou seja, a sua alma está sendo salva. Eu salvo a minha alma todos os dias. Eu convenço a minha alma do favor de Deus sobre a minha vida. Todos os dias a minha alma às vezes me confronta, porque eu acordo e a minha alma não está muito satisfeita. A minha alma fala assim, será que é verdade tudo aquilo que você ouviu? E aquela promessa, será que é mesmo? Mas está tão difícil, mas está tão pesado. A alma confronta, não é isso? A gente é confrontado pela alma, sim ou não? Sim ou não? Davi, ele mal entendia isso. Ele não tinha o Espírito dentro, mas ele sabia muito bem da alma. E um dia ele falou assim para a alma dele, Davi. Ele disse assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? E ele fala, espera em Deus, você um dia vai louvá-lo. É como se ele tivesse uma parte que tivesse mais consciente do que a alma dele. Você está entendendo como a gente precisa tratar a nossa alma? Porque a nossa alma é onde estão os nossos sentimentos, é onde está o nosso raciocínio, é onde ficam as nossas conjecturas, e é onde a gente até questiona se Deus fez algo ou Deus não fez. E quando a gente olha no espelho, a nossa alma fala assim, nossa, você acha que Deus vai fazer alguma coisa por você? Olha o seu estado. Quem é você? Quem é você? Você acha que você está com essa bola toda diante de Deus? Porque a alma nos confronta. Por isso que a alma ela precisa estar o quê? Sujeita àquilo que a gente prega, a palavra. Por isso que Paulo ele fala assim, você precisa ler de novo Romanos 12. Ele fala assim, eu rogo, eu estou rogando. Ele está implorando pelas misericórdias de Deus que você apresente seu corpo em sacrifício, porque o corpo vai ser salvo no dia do arrebatamento. Aí ele fala, mas a sua alma você precisa renovar. Ou seja, você precisa ler a palavra todos os dias. Todos os dias você precisa se convencer, Deus é a minha força, Deus é a minha fortaleza, por isso eu não terei medo de nada. Ele vai à minha frente, Ele guarda a minha frente, guarda a minha retaguarda, Ele me livra dos meus inimigos, Ele me coloca num lugar seco, num lugar tranquilo, num lugar abençoado, Ele não deixa faltar alimento, não deixa faltar água, não deixa faltar provisão todos os dias, é Ele que enche a minha boca,
de coisas boas, fartura tem na minha casa, coisas gloriosas tem na minha casa, a presença de Deus está na minha casa. Eu preciso me convencer todos os dias. E quando a alma vem falar, você é fraco. Não, eu sou forte. O que você está falando? Que é calada, quieta. Eu sou forte no Senhor, eu sou forte, eu tenho um propósito no Senhor. O corpo e a alma, o corpo cansado e a alma mal treinada, ela vai falar assim: eu não posso, eu não consigo. A alma mal treinada vai falar assim: está pesado, está difícil. Quando você começar a colocar a sua alma no seu lugar, fica quieta e me segue. Fica quieta e me segue. Eu ouvi, aleluia, aleluia. Eu ouvi uma frase, eu te disse pela manhã, vou falar para você hoje, arrebentou minha cabeça. A frase é a seguinte: o que afunda o barco não são as águas que estão do lado de fora. Só isso. Vou falar de novo. Você esperava, eu queria uma frase mais legal, eu queria uma frase shakespeariana, não sei, você me fala. Exatamente isso. O que afunda o barco não são as águas que estão do lado de fora. Você entende que as pessoas se afundam nos seus próprios problemas? As pessoas se afundam porque elas deixam se afogar com mágoas, com sentimentos. É isso que nos destrói todos os dias. E se você consegue fazer um tratamento para a sua alma, você vai ver o homem poderoso que tem dentro de você, a mulher poderosa que tem dentro de você, aquele homem, aquela mulher que não coloca mais limitação, mas fala assim: Deus vai fazer por minhas mãos grandes coisas. Deus vai me usar onde quer que eu esteja, Ele vai me usar. Então a gente precisa se convencer. A gente precisa se convencer e deixar que o Espírito nos convença. Amém? Mas o que aconteceu com Elijah? Ele entrou na caverna e chateado da vida. Eu vou conjecturar aqui, porque eu imagino que ele tenha, né, Mateus, tão usado por Deus. E agora está com ameaça de morte, tendo que se esconder. Ele se escondeu. E ele disse assim: Senhor, o Senhor me usou tanto, o Senhor falava tanto comigo, agora tem pessoas que querem a minha cabeça. É isso mesmo? Então ele desejou a morte, depressão, a tristeza veio. Mas Deus só responde uma coisa: Deus é maravilhoso, porque Ele nunca vai responder aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Deus simplesmente responde: que fazes aqui, Elias? Ele estava dizendo assim: eu não te trouxe para cá, eu não te trouxe para essa depressão, eu não te chamei aqui para você ficar cabisbaixo reclamando da vida. Eu não te chamei. O que você está fazendo aqui? É porque aconteceu uns reveses aí no seu ministério, você tá chateadinho da vida aí? Tá chateado? Vocês não sabem, vocês não têm ideia. Se um dia Deus chamar vocês para o pastoreio de uma igreja, vocês vão ver o que é bom para tosse. Porque se você não tiver a cabeça no lugar, você fica triste, doente. É verdade, você fica doente, porque você fala: Deus usa para algo, algumas coisas não funcionam. Algumas famílias vingam, outras te abandonam, sabe? São coisas assim que você fica. Aí você fala: oh Deus, o que está acontecendo? Aí você muitas vezes, se você não tiver o entendimento, você chega diante de Deus, qualquer um de nós vai chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu estou em pecado? Eu fiz alguma coisa que está te desagradando? Por que não está funcionando? E Deus está falando assim: o que você está fazendo nessa caverna de reclamação? Quem mandou você ficar aí? Quem mandou você ficar reclamando? Rapaz, levanta, você tem energia nessas pernas, continua seu ministério, continua fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Tem mais gás aí, rapaz, tem mais coisa para fazer. Deus quer te usar. Coloca um sorriso no teu rosto, mete um tapa nesse rosto para acordar, né? Com carinho ou não, né? Mas acorda, desperta. Lembra daquela palavra de Paulo lá em Efésios? Desperta tu. Ele está falando para crente: desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te iluminar. Deus vai fazer coisas na sua vida. Olha só, você percebe? Existe tanto poder, tantas coisas para serem realizadas, mas a gente fica pensando: Deus vai fazer algo.
em agosto, né? Em agosto. Agosto de Deus, né? Deus vai fazer algo. E não, é a hora, essa é a hora, Deus está te chamando para você se levantar e fazer alguma coisa. Amém, meus irmãos? Muda aí a figurinha. Estamos acabando. No monte, Deus se revela de maneira surpreendente. Olha só, não no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em um sussurro suave. Que coisa linda. Leia lá o texto. Essa experiência transforma a compreensão de Elias sobre a presença divina. Glória a Deus. Glória a Deus. Você percebe que fazer coisas para Deus não significa que necessariamente você está íntimo dele? Em algum momento da sua vida, do seu ministério, ele vai chamar você para ter intimidade com ele. Sabe por quê? Presta atenção, eu vou destrinchar o que está no texto. Fogo, barulho e coisas exteriores, o reteté, a unção visível, são coisas do ministério. Amém? Mas um sussurro suave só ouve quem é amigo, quem é íntimo. Amém? Deus quer fazer com que você não tenha só o teu chamado, não tenha só a obrigação de fazer aquilo que você foi chamado, mas que você tenha intimidade com o Senhor. Eu pergunto a você, como está o seu nível de comunhão com Deus? Ele tem falado ao seu coração? Ou a sua alma tem falado ao seu coração? Chegou o momento de você falar para a sua alma, calada, fica quieta, você vai agora se dobrar à vontade do Senhor. E olha que interessante, Deus renova a missão de Elias. Coisa linda. No final ali, está no texto lá, pode ver. Ordenando-lhe que unja Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, os dois reinos aí, tá? E Eliseu como sucessor profético. Só para você entender aí, Eliseu é que faz essa unção em Azael e em Jeú. Depois, se você ler o texto, você vai ver que essa incumbência ficou para Eliseu. Glória a Deus. Próxima fotinho. Glória a Deus. Pode voltar. Volta lá, acabou mesmo. Então, nesse contexto, Deus renova o quê? Deus renova, como nós escrevemos ali, a missão de Elias. E eu só queria terminar justamente com isso. Esse momento que a gente estava aqui na conferência a conferência For Lovers, e eu não resisto. Como que fala, Will? Followers. Parece só love, né? Só lovers, né? Brincadeira. Está numa conferência aqui e o Maneco falando aqui algo tão interessante, né? Ele falou justamente da última parte, né? Justamente de Eliseu desejando, acompanhando, né? Elias o tempo todo. Eliseu mal citado aqui, mas naquele momento Elias vê a persistência de Eliseu, né? E ele fala, tá bom, o que você quer que eu te faça, né? E ele pede, ele faz uma declaração meio que ousada aqui, ele pede uma unção dobrada do Espírito. Só que essa parte a gente sempre entendeu mal, as pessoas entendem mal aqui. Eu queria só te mostrar como existe uma profundidade aqui. Uma profundidade, inclusive, se a gente fizer uma analogia de Jesus para com a igreja. Jesus subiu ao céu como Elias. Você consegue entender isso? E a igreja o acompanhou no último momento, não é isso? E se a gente tivesse que pedir algo para Jesus, né? Jesus, faça algo pela gente, que o Senhor vai deixar pela gente. A gente nem precisou pedir. Falou assim, aguenta lá em Jerusalém que eu vou mandar meu Espírito, e assim, tudo aconteceu, beleza? Mas só quero que você imagine nesse momento o que Eliseu fez. Eliseu pediu uma unção ou uma porção dobrada. Está em 2. Agora eu peço que coloque o texto. Pode ser na Bíblia aí? 2 Reis 2:9. 2 Reis 2:9. Tendo eles atravessado 2 Reis 2:9. Havendo eles passado, Elias disse, eu vou ler na minha versão aqui. Tendo eles atravessado o Jordão, Elias disse a Eliseu, diga o que posso fazer por você antes que eu seja levado junto ao céu, junto de você.
Respondeu Eliseu: peço que receba uma porção dobrada do seu espírito. Amém? Até aí. Então o que a gente entende? Quando a gente lê uma porção dobrada que Eliseu solicitou, a gente pode imaginar que Eliseu de fato olhava o ministério de Elias e se impressionava com o que acontecia, né? Então ele fala assim: eu quero isso para mim, é normal, um ser humano ele vai fazer isso, eu quero essa unção para mim, eu quero esse poder ele precisa estar em mim, né? É mais ou menos assim: Senhor, não desperdice essa unção, né? Esse homem vai para o céu, deixa a unção aqui. E é de fato o que acontece, porque no céu não precisa de unção, tá certo? No céu não tem nem oração, não sei se você sabe, mas a gente não vai precisar mais nem fechar os olhos para orar, não é isso? Lá não vai precisar orar um pelos outros. Você imagina no céu a gente fazendo reunião de oração? Os irmãos lá, não tem reunião de oração no céu. Os irmãos lá: irmãos, eu comi uma fruta da árvore, estou com uma dor aqui, vem cá, nós vamos orar. Não, não existe isso. No céu é tudo perfeito, beleza? Mas olha que interessante, ele desejou a unção que havia em Elias, por quê? Porque Elias tinha uma unção poderosa. Glória a Deus. Então, o fato de ele pedir essa porção dobrada demonstra o que, meus irmãos? A grandiosidade do ministério de Elias. Concorda comigo? Ele se impressionou com isso, então ele pede. Então mostra a grandiosidade do ministério de Elias, mas também mostra uma grandiosidade da fé de Eliseu, porque ele diz assim: eu quero continuar o que você começou. Você está indo embora, mas eu quero continuar. Eu quero ser a continuidade. É como se Eliseu estivesse falando assim: todos esses anos eu estou sendo preparado, vendo. Eliseu é pouco citado, né, no ministério de Elias, né? Eu estou vendo as coisas acontecerem, mas algumas coisas vão começar a acontecer agora por causa da minha vida. Que coisa linda. Você lembra Moisés, quando Moisés morre? Você lembra quem era? Existe um termo no hebraico que é shorate, que é o servo. É o servo que leva a capa, que traz água, que lava o pé, que traz o café, que lava o banheiro, né? É o diácono, por que não? O ministério de socorros. É aquele que serve o tempo todo. Aí a pessoa fica pensando: ixi, nunca vou crescer. Para Deus não é assim não. Porque quando Moisés morre, Deus aparece a Josué e fala assim: Josué, meu servo Moisés morreu. Levanta que o negócio agora é contigo. Vai descer tudo sobre você. E grandes promessas que Deus havia feito no ministério de Moisés só acontece também no ministério de Josué. Olha que coisa tremenda. E Eliseu entendeu esse contexto. E a unção, meus irmãos, é a designação do próprio Deus, é a capacitação para você completar algo, para você fazer algo. Amém? Nós aprendemos bastante sobre isso. Mas você pode entender que Deus tem para a igreja uma unção coletiva. A unção que Ele deixou para nós, que Jesus deixou para nós, é de salvar esse mundo, de curar esse mundo, de mudar as situações desse mundo. Amém? Eu estava falando pela manhã, não fiquem chateados, o pastor tem que falar o que eu tenho que falar. Não é mais Jesus que fala. Não é mais Jesus. Jesus vem e faça algo. Jesus expulsa. Não, hoje é a igreja. Eu que falo. Sou eu que declaro. Sou eu que falo. Ei, Elijah, seja curado em nome de Jesus. Quem está com dor aqui, seja curado agora, em nome de Jesus. Eu estou falando, eu falo, eu digo, seja curado. Só que eu sempre me lembro do meu mestre. O meu poder vem do mestre, de Jesus. Amém? Mas eu não falo: Jesus, cura essa pessoa. Por favor, Jesus, faça alguma coisa. Por isso que a gente não pode mais cantar: quando eu estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Está errado, não é para chamar mais o homem, não. Deixa o homem quieto, é você que faz as coisas agora, não é? É você que bate o manto, não é? Lembra do manto de Elias? É ele que bate, não é? Ele que bate no Rio Jordão, sim ou não? É ele que... Deus, abra aqui, não. Quando Moisés saiu do Egito, ele falou: Senhor, os cavaleiros vindo, o que eu faço? O povo ali, o que eu faço agora? O que eu faço? Vão morrer todo mundo aqui. Eles estão falando que eu tirei eles da terra do Egito. O que eu faço? Alguma coisa? Deus falou assim: por que clamas a mim?
que clamas a mim? O tempo todo Deus está falando. A gente tem dificuldade de entender isso, porque a gente acha que Deus vai ficar fazendo, Deus, faça alguma coisa. Irmãos, tenha coragem, Deus está com você. Presta atenção, Deus está dentro de você aí. Você carrega a presença de Deus o tempo todo. Puxa vida, você não acredita nisso? Você carrega a presença de Deus o tempo todo. Então aquilo que eu faço, eu já faço em nome de Jesus, no nome de Deus. Então eu preciso ter coragem e falar assim: ei, seja curado. Vem cá, vou orar aqui com você. Seja curado, coloca as mãos, seja curado agora. Eu declaro no nome de Jesus, eu profetizo no nome de Jesus, essa doença vai secar, essa situação vai mudar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quando a gente fica pedindo para Deus, a gente não entendeu a fé. E a gente fica muito passivo. A gente fica falando: Deus, faça alguma coisa. Ó Deus, ó Deus. Por isso que a gente fala fazer campanhas de 7, 21, 49, 240 dias, 1000, besteira. Desculpa, gente, desculpa. Não tá errado. Por quê? Porque Deus responde às orações de imediato. Nós declaramos coisas e Ele faz. Eu não preciso impressioná-lo com algo. Eu concordo sim que tem coisas que a gente ganha em oração, porque algumas coisas são pela perseverança, e eu concordo, tem situações que elas são perseverantes, e a gente fica orando por situações mudarem, mas eu não oro mais pedindo a Deus, eu peço uma vez, eu declaro uma única vez, eu não oro de novo pedindo de novo: ó Deus, eu te pedi na terça-feira, venho aqui novamente pedir. E Deus fala: eu sou surdo por acaso? Você não pediu? O que eu faço agora? Feito Abraão, teve a promessa, só dou glória a Deus. Obrigado, Senhor, o Senhor está trabalhando a meu favor. Não dormita o guarda de Israel. O Senhor não dorme, o Senhor está trabalhando a meu favor. As coisas estão acontecendo, o Senhor trabalha enquanto eu estou dormindo. É assim, a gente precisa ter essa fé, precisa ter essa pegada em nome de Jesus. Amém? Então não é mais Jesus que fala, eu que falo. Deus deu, sabe o quê? Autoridade para a igreja, ligar as coisas no céu. Isso te fala um pouco sobre a tua nação? A gente está vivendo tempos obscuros sobre a nossa nação. Você precisa ter coragem. A igreja não pode ficar alheia. Eu sei que alguns não gostam que eu falo isso. Alguns me resistem e eu entendo isso. Eu estou tranquilo com você. Porque eu estou falando, eu sei que estou falando em nome de Deus. A igreja precisa entender que nós fazemos a diferença nessa terra. Você quer um Brasil melhor? Você quer não precisar que seus filhos, suas gerações tenham que sair do Brasil? Então a gente precisa orar. Precisa orar e começar a declarar. A gente precisa começar a profetizar. A gente não profetiza a morte, mas a gente pode... Oh, meu Deus, escreva isso aí. Pega isso aí para você. A gente pode profetizar o final de um império. Tem coragem? Você percebe que não tem maldade em nosso coração, que não deseja a morte, deseja mal pessoal, mas a gente pode declarar: Senhor, nós declaramos o final de um império nessa terra. Nós queremos tempos de paz. O Brasil tem promessas. O Brasil tem promessas de paz. O Brasil é um celeiro de missionários. Nós vamos ter tempos de paz. Nós vamos ter tempo de prosperidade nessa terra. Nós vamos ter tempos de missionários sendo levados aqui. Nós vamos ter dias de paz neste lugar, em nome de Jesus. Nós precisamos agora só ser a máquina, o mecanismo, o organismo vivo que mexe com isso. E a gente ter coragem de começar a falar: Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu chamo essa terra, eu chamo essa terra, eu chamo essa terra para servir ao Senhor. Eu declaro essa potestade negra, obscura sobre o Brasil, sendo dissipada em nome de Jesus. Nós declaramos o nome de Jesus. Eu quero ver escolas boas, irmãos. Eu quero ver professores bons. Eu quero ver as nossas gerações de crianças não se perderem mais. Você sabe por que eu amo tanto crianças? Porque eles vão estar aqui quando a gente não estiver mais. Você imagina se eles não forem bem formados? Você imagina? Uma próxima geração nossa já está perdida. Mas será que a gente pode salvar os nossos netos? Será que a gente pode salvar os nossos netos? Será que a gente pode entender que, como Elias
nós temos força, autoridade para levantar as nossas mãos e declarar no nome de Jesus: Brasil, o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil vai voltar de joelhos a servir ao Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E a gente fica às vezes chateado, porque a gente fala: eu não quero me meter com isso, eu não quero. Pois é, o grande problema da igreja é esse. Porque a gente fica às vezes escolhendo nossas guerras. Você sabe que às vezes não dá para escolher guerra? Às vezes não dá para escolher a guerra. Você fala assim: essa guerra eu preciso enfrentar. Eu lembro que quando eu precisava fazer um concurso público ou uma prova para passar de ano, eu ficava à noite remoendo, eu ficava triste, eu ficava pensando: Senhor, o que vai ser? O que vai ser? Aí eu falava assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Aí Deus falava assim: não, vai lá, você tem que enfrentar, acorda cedo e enfrenta. As nossas guerras a gente tem que enfrentar, porque eu não posso ficar transferindo para ninguém. Você entende que você pode ter coragem de levantar-se como Elias, no nome de Jesus, e falar assim: ei, vamos mudar essa nação. Não se trata de discutir política, não se trata de discutir preferências, mas se trata de você falar assim: ei, rapaz, eu só sei que o princípio bíblico é verdade. Você vai dizer assim para a pessoa: quando o justo governa, o povo se alegra. E eu quero tempos de paz. Eu falei de manhã, eu quero o nosso Brasil. Você poder usar o seu celular na rua assim, tranquilo. Como a gente faz lá em Madrid, na Bélgica. Ninguém vai te roubar, ninguém te rouba. Eu posso deixar numa lanchonete. Esqueci lá, foi embora. Voltar 1 hora, 2 horas depois. Esqueci um celular, pois não, tá aqui. Ninguém leva. Eu quero um povo que ame ao Senhor, que não sejam maldosos no trânsito. Eu quero uma geração que não seja consumida pelas drogas, pelo narcotráfico. O Brasil não tem que ser país de futebol. Por isso que vocês às vezes ficam meio chateados comigo, mas o futebol ele me dá uma certa ânsia, porque o futebol, eu lamento, desculpe, me suportem mais 5 minutos, vou terminar. Depois vocês falem mal de mim nas redes na semana, não tem problema. Mas o futebol ele é estratégia. Já ouviu falar em pão e circo? É o que os governos fazem. Pão, dá alguma coisa para eles comer. Churrasquinho. E dá diversão. Eles esquecem do que tem que ser olhado. A igreja tem que olhar para o momento que a gente está vivendo. Falar assim: meu Deus do céu. Gente, eu tenho 2 netos. Tenho um filho e um genro fora do país. Meu outro filho está aqui, o Gustavo está aqui ainda. Não sei se ele vai embora. Mas se a minha filha voltar para o país, eu quero que esse país esteja direito. E eu quero fazer alguma coisa. E eu oro todos os dias. Eu estou falando sério. Eu falo: Senhor, em nome de Jesus, essa potestade. Aliás, quem me conhece, a gente já ora aqui mais ou menos uns 6 anos, de uma forma intensa. Eu comecei a falar sobre potestade no Brasil há 6 anos atrás. Foi ou não foi? Era uma potestade. E ninguém estava entendendo, era espiritual. Quando aconteceu a questão da pandemia, as pessoas ficaram muito chateadas. Mas eu disse: quem estiver aqui confiar no Senhor não vai pegar doença e não vai morrer. Sabe por quê? Porque eu disse assim: a gente está debaixo de uma palavra, de uma unção. A igreja não foi chamada para viver refém das situações. E quem esteve conosco aqui, ninguém morreu e ninguém ficou doente. E eu lembro que a gente tinha uma equipe, porque era a ordem fechar a igreja, a gente só fazia parte da mídia. Era toda cadeiras vazias. A gente tinha que fazer como se estivesse. E a gente levou. Deus não deixou faltar nada. Deus não deixou faltar o aluguel. Deus não deixou faltar para ninguém. As pessoas falaram: prosperamos mais. Porque tem uma unção. Tem uma unção sobre a sua vida. Tem uma unção presente. Não despreze a unção que Deus tem colocado em você. Agora entenda, você foi chamado para ser profeta. Quando Elias foi embora, Eliseu falou assim: me dá a unção dobrada. Sabe o que ele estava falando?
Ele estava falando assim, eu não quero ser mais que você, Elias. Porque quando a gente pensa, né, quero dobrado, é que eu quero fazer mais que você. Não, é porque era um costume dos judeus. Era um costume dos judeus dar ao primogênito uma unção dobrada das riquezas do que o pai tinha. Entendeu? Entendeu? Era um costume. Ao primogênito se dava o dobro do que o pai tinha. Por quê? Ele vai continuar um legado, ele está começando, ele precisa até de um suporte. E era isso que Eliseu estava falando. Eliseu estava perfeitamente instruído e ele falou assim, me dá uma unção dobrada. Eliseu estava falando assim, eu preciso continuar o seu legado. Eu preciso continuar o seu legado. E eu quero fazer a contento. Ele nunca quis dizer assim, eu quero fazer mais do que você. Não, não é isso. Não é isso. Para terminar, a igreja, quando Jesus foi embora, quando Jesus foi levado aos céus, a igreja ficou com a unção dele. E Jesus estava falando assim, ó, sabe o que vocês vão fazer? Eu vou dar uma unção dobrada do meu espírito para vocês. Por quê? Porque ele fala assim, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Vocês vão ter um alcance maior do que eu tive. Jesus estava consciente. Jesus, ele era homem aqui. Ele não era onipresente aqui. E quando a gente pensa na geopolítica, a gente precisa pensar, né? Todo mundo precisa ser alcançado, não é isso? Por isso que a gente vai para as nações. Então o que acontece? Ele estava dizendo assim, vocês vão fazer obras maiores, vocês vão alcançar muito mais gente. Eu estou falando assim, Jesus estava falando assim, a unção está sobre vocês. Levante sua mão em nome de Jesus. Eu quero só te lembrar, não precisa fechar os olhos não, eu queria só lembrar que a unção está sobre os filhos, está sobre a sua vida. Eu não sei onde Deus vai te levar, eu não sei o que Deus quer fazer com você, mas a unção de Deus está sobre você. Por isso que eu peço, marcas de um profeta, carrega marcas de um profeta sobre a sua vida. Amanhã, onde você estiver, faça boas declarações. Começa na sua casa, começa no seu dia. Começa falando assim, é um dia diferente, é um dia poderoso, é um dia de vida, é um dia de vitória, é um dia de livramentos, é um dia de prosperidade, é um dia que vai ser diferente. Faz essa declaração. Agora, se você puder, onde você estiver com as pessoas, declare coisas boas na vida delas. Tenha sensibilidade. Às vezes você olha no o olho da pessoa, fica com a mão levantada ainda, aguenta aí. Se estiver pesada, troca a mão, ou pede para alguém segurar sua mão, seu braço. Mas presta atenção, olha que interessante. A gente olha nos olhos das pessoas, né, Natália? A gente vê a profundidade dos olhos delas. Não é porque está faltando a vitamina A, mas é porque elas estão espiritualmente mortas, fracas. Antes de que ela fale alguma coisa, você pode declarar a palavra na vida dela. Aí ela vai um dia poder dizer assim, ainda a palavra nem chegou na minha boca, mas você usou um profeta para me dizer algo. Você imagina você chegar e falar assim, ei, eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu quero declarar no nome de Jesus, Ele está mudando a tua história, está mudando o teu destino, está mudando a tua sorte em nome de Jesus. Ele está fazendo coisas poderosas, Ele vai mudar a tua saúde, Ele está te prosperando. Deus vai te surpreender, é o Jeová Tsaliá, é aquele das surpresas inesperadas, é aquele que vai fazer coisas poderosas. Você precisa entender que você é a igreja hoje. E você pode fazer isso. Fica de pé, vamos terminar em nome de Jesus. Vocês conseguem cantar Dias de Elias? Sem errar agora, viu? Senão eu vou puxar a orelha de vocês. Hora que subir o tom, faz bem direitinho, senão eu paro tudo aqui, hein? Tá bom? Glória a Deus. A gente vai declarar. Diga assim, declare alto. Esse é o ano do Senhor. Amém. Nós vamos declarar isso.